Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações hoje e sempre. Então, conforme foi anunciado, nós vamos hoje trabalhar o Livro dos Espíritos. E eu vou fazer aqui o compartilhamento das nossas ajudas para facilitar o nosso estudo. Aqui estamos nós. Vamos então estudar o Livro dos Espíritos, na segunda parte do Mundo dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E estudaremos hoje sobre a questão dos pactos, poder oculto, talismã, feiticeiros, bênçãos e maldições. Allan Kardec inicia esse estudo querendo saber, logo na primeira questão, que é a 549, se há algo de verdade nos pactos com os maus espíritos. E os espíritos nos respondem: não há. São uma alegoria, né? Esses pactos, ou seja, pacto é um acordo, né? Quando a gente pactua algo com alguém, a gente sela um acordo. Então, os espíritos responderam a Allan Kardec que não há esses pactos, que isso representa uma alegoria. O que há, na verdade, são naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Então, existem seres encarnados que têm uma natureza má, uma natureza que se compraz nas más ações, e, naturalmente, ele vai simpatizar com os maus espíritos que também simpatizam com essas mesmas ações, né? Mas os espíritos também falam que aqueles que intentam a prática de uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seus auxílios os maus espíritos, ou seja, aqueles que vibram e sintonizam com a mesma ideia, de tal forma que estes ficam então obrigados a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste esse pacto, ou seja, são as naturezas más que se simpatizam, têm os mesmos pensamentos e as mesmas sintonias, né? Então, assim é que se constitui esse pacto. Mas Allan Kardec, no seu comentário, diz que o pacto é uma alegoria da simpatia entre o indivíduo de natureza má e os espíritos malfazejos, que é o que nós acabamos de falar. Mas Allan Kardec, ainda dentro do assunto pactos, ele quis saber também sobre a questão das lendas que falam sobre aqueles acordos, né, que fariam as criaturas com os espíritos para, por exemplo, vender a sua alma, para conquistar riquezas, né? Então ele quis saber sobre essa questão. Isso existe, isso não existe, né? E ele fala que isso é uma lenda, né? É uma lenda que foi se perpetuando, né? Através dos tempos, e que, na verdade, isso não existem, né? Mas existem aqueles espíritos que, se têm essa intenção, eles se comprometem com a lei de Deus, né? Eles se rebelam, são espíritos que se rebelam contra a lei de Deus. Por quê? Porque Deus, quando nos dá a oportunidade de aqui estar no processo reencarnatório,
a gente vem com uma programação, se a nossa prova é a da pobreza, né? Nós temos que, com resignação, vencer essa prova e não buscar os meios escusos para dela se livrar. E aí estaria, então, essa nossa rebeldia contra as leis de Deus, né? Mas aqueles que assim pensam e que se ligam aos espíritos enganadores podem ter essa questão rompida pela vontade firme e assistência dos bons espíritos. Para isso, é preciso que mude as suas atitudes, os seus pensamentos e os seus atos, porque só com boas ações nós vamos atrair a assistência dos bons espíritos e que vão nos auxiliar, né? Conforme eu disse, esses que assim pensam estão, então, em rebeldia contra a lei de Deus. E os que praticam o mal sofrerão as consequências na vida futura, né? E nós sabemos que muitos dos que praticam o mal, até a partir dessa vida mesmo, já sofrerão as consequências dos seus atos. Isso é da lei, né? Lei de causa e efeito. Mas nós trouxemos aqui um caso que André Luiz, para ilustrar, que André Luiz nos conta nesse livro, Libertação. É uma obra da autoria do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier e que merece ser lida, estudada, porque tem muitas informações importantes. E lá no capítulo 6, que tem como título Observações e Novidades, André Luiz nos conta que ele estava, como o próprio nome do capítulo já diz, estava observando uma comunidade de espíritos que estavam em uma determinada região e ele observou um diálogo entre uma senhora que chamava Marina, estava encarnada, e naquele momento ela estava desligada do corpo físico, porque era o momento do sono dela. Então, duas entidades com as quais a Marina e o seu esposo João tinham compromisso, chegaram até para a Marina e iniciaram um diálogo, mostrando a preocupação que elas estavam, porque o João, que era um desafeto delas, estava envolvido em um grupo de oração. E as duas entidades tentaram influenciar a Marina para que ela não permitisse isso, para que ela não deixasse, fizesse colocasse todas as dificuldades que ela pudesse para que o esposo não continuasse frequentando aquele grupo de orações. Porque a sua frequência naquele grupo de orações naturalmente ia mudar a sua vibração, ia mudar a sua maneira de pensar, ia mudar as suas companhias, e elas não teriam mais como influenciá-lo e levar a cabo a sua vingança, né? Então, essa é uma das possibilidades quando nós nos comprazemos em ações más, em pensamentos más, nós atraímos para junto da gente esses espíritos, né, que vão tentar nos desviar do caminho. Um outro aspecto que Kardec perguntou aos espíritos foi sobre a questão do poder oculto. Lá na questão 551, ele perguntou o seguinte: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, prejudicar alguém? Eu achei essa pergunta muito interessante, esclarecedora para nós, né? Os espíritos responderam taxativamente: não, Deus não permitiria.
pode se livrar deles por meio de ação oposta ao bem e pela ação da vontade. Então, se alguém deseja nos fazer o mal, como que a gente pode se livrar dessa influência? Exatamente pela ação oposta, pensando e agindo no bem e pela ação da vontade. Quando preparava esse estudo, eu me lembrei de uma frase de Chico Xavier que ele falava: o bem que praticares será o seu advogado em qualquer parte. Ou seja, quando nós pensamos e agimos no bem, essa é a nossa proteção de qualquer influência malévola. Com a prece, atraímos a simpatia e o amparo dos bons espíritos. Aqui era a preocupação daquelas entidades, porque João estava se envolvendo com um grupo de preces e elas tinham conhecimento de que isso poderia mudar o seu padrão vibratório e elas perderem a oportunidade de efetivar a sua vingança. Outro aspecto tratado é sobre os talismãs. A possibilidade, né, desses talismãs serem objetos que produzem efeitos para atrair os bons espíritos, para atrair coisas boas, para nos defender de coisas ruins. E aí, Kardec quis saber se esses talismãs, né, que são objetos que têm, na crença popular, poderes mágicos, sobrenaturais, de realizar vontades, de trazer sorte a seu portador, os chamados amuletos. E aí, Kardec quis saber se esses talismãs efetivamente produzem algum efeito dessa natureza. E os espíritos responderam que todas as fórmulas são charlataria, não exercem ação sobre os espíritos. Né? Então, fórmula nenhuma, objetos materiais, nada disso exerce influência para atrair os espíritos. O que atua é o pensamento. Na nossa relação com os espíritos, é sempre através do nosso pensamento. O nosso pensamento é onde tudo começa, para o bem e para o mal. Vai depender, então, de como nós qualificamos os nossos pensamentos, dos sentimentos com os quais nós qualificamos e como nós atuamos, né, na nossa vida de relação através da concretização desses pensamentos, das nossas intenções. Né? Objeto nenhum material vai atrair ou vai ter nenhuma influência. Esses objetos, dizem os espíritos, são recursos que apenas auxiliam na concentração para aqueles que ainda precisam, né, desses objetos materiais para facilitar a sua concentração. Nós temos, não vai aqui nenhuma crítica, absolutamente, né, mas nós ainda temos algumas religiões que necessitam, para fazer essa concentração, vincular-se com o alto, das imagens, por exemplo, né? Desses recursos. Da pureza, portanto, da intenção e dos sentimentos, depende a natureza dos espíritos que são atraídos. É exatamente o que nós acabamos de falar. Se os nossos sentimentos são puros, são bons, são de fazer o bem, são de trabalhar pelo nosso progresso, pelo progresso comum, se são de nos esforçarmos para crescermos, para progredirmos, né? Então, assim,
vai depender da natureza dos espíritos que nós vamos atrair. Serão bons e virão nos ajudar se essa intenção e esse sentimento forem elevados, forem puros. Essa crença revela, portanto, a inferioridade das ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos, ou seja, acreditar que esses talismãs influenciam nessa nossa relação, nessa nossa relação com os espíritos, só apenas favorece a ação dos espíritos imperfeitos, pelo desconhecimento. E Allan Kardec, lá na Revista Espírita, de setembro de 1858, ele escreveu um artigo em resposta a uns questionamentos que foram feitos a ele, exatamente sobre a questão da influência, do poder desses talismãs. E ele escreve que em todos os tempos, os espíritos superiores têm condenado o emprego de sinais e de formas cabalísticas, de modo que todo espírito que lhe atribuía uma virtude qualquer, ou que pretender oferecer talismãs como objeto de magia, por isso mesmo revelará a sua inferioridade, quer quando age de boa fé e por ignorância. Então, sendo de boa fé ou por ignorância, está revelando a sua inferioridade, porque os espíritos superiores jamais serão atraídos por algo material. Continua Kardec, a forma mística e ininteligível desses emblemas tinham por objeto a sua imposição ao vulgo. Então, em alguma época, né, da história da nossa humanidade, esses objetos foram usados com esse objetivo de impor ao vulgo essa crença, sempre inclinado a considerar maravilhoso tudo aquilo que é incapaz de compreender, ou seja, pela falta de compreensão de determinados fenômenos, tudo passava a ser maravilhoso, sobrenatural. Por quê? Porque a gente não tinha o conhecimento das leis que proporcionavam esses fenômenos, das leis naturais. Não podemos dizer a mesma coisa de um objeto magnetizado, que tem o poder de provocar o sonambulismo, ou sono magnético, ou certos fenômenos nervosos sobre o organismo. Aqui ele faz uma diferença, né? Ele faz uma referência, então, ao objeto magnetizado, que é completamente diferente desse talismã, e o objetivo esse objeto magnetizado são outros. Nesse caso, a virtude do objeto reside unicamente no fluido de que se acha momentaneamente impregnado e que assim se transmite por via mediata, né? Nós, já na nossa casa, já estudamos um pouco, né, sobre essa questão do magnetismo, nós já compreendemos essa diferença, que o objeto magnetizado, ele tem sim o seu poder de cura pela transmissão do fluido magnético para outra pessoa, né? E não por ser um objeto material que tem influência na cura ou na aproximação, na nossa relação com os espíritos. E não em sua forma, em sua cor e nem, sobretudo, nos sinais de que possa estar sobrecarregado. E finaliza Kardec deixando aqui a regra geral dessa relação nossa
com a espiritualidade. Ele diz que a regra geral para os espíritos superiores é que a forma nada é. O pensamento é tudo. Todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo é inferior e não merece nenhuma confiança, mesmo quando, vez por outra, diga algumas coisas boas, porquanto essas boas coisas frequentemente são um meio de sedução, de atração para que possamos tornar-nos objetos para a consecução das suas vontades. Chegamos, então, aos questionamentos de Allan Kardec sobre os feiticeiros, né? Que poder têm esses feiticeiros? Eles têm esse poder de ação? Como que eles agem para que eles sejam considerados mágicos, sejam considerados dotados de influências diferenciadas? Será que existe alguma relação, algum qualificativo de feiticeiro com a força magnética e a dupla vista? Será que eles têm algum poder realmente? O que nos esclarecem os espíritos aqui nesse capítulo? Eles nos dizem que são pessoas, os feiticeiros, são pessoas, chamados feiticeiros, são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como força magnética ou dupla vista, né? E são considerados como pessoas místicas, né, por alguns, exatamente pelo desconhecimento de que existem essas pessoas que gozam dessas faculdades, como a força magnética e a dupla vista. Eles não são dotados, portanto, de poderes sobrenaturais, né? Porque poderes sobrenaturais seriam poderes fora das leis da natureza, mas esses poderes da força magnética que são dotados determinados seres, a quem o vulgo costumou chamar de feiticeiros, estão abarcados por leis naturais, apenas ainda desconhecidos de alguns. Mas, como nós veremos à frente, a doutrina espírita, associada ao magnetismo, vieram para nos esclarecer essas possibilidades e esses recursos de quais são dotados dessa força magnética em abundância alguns espíritos. E Ernesto Bozano, que foi um estudioso dos fenômenos espíritas, ele é bem estudado na nossa casa, uma das obras muito estudadas na nossa casa desse escritor, A Crise da Morte. Temos, inclusive, cursos aí no nosso site. Nessa obra, Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, ele traz muitos relatos e alguns exemplos que demonstram a atuação desses chamados feiticeiros ao longo aí da história da humanidade, que eles são conhecidos como curandeiros, feiticeiros, sacerdotes médicos, e ele traz alguns exemplos, como o pajé brasileiro, que cuida lá da sua tribo, o feiticeiro médico Zulu, os milongos africanos, outro exemplo, os caunas, polinésio, e também os lobacha, lá na Abissínia. Então, esses fenômenos, né, eles existem de toda a história da humanidade, né? E o fato de serem considerados pessoas que fazem coisas sobrenaturais reside, então, nos desconhecimentos.
Seguindo, nós temos lá o questionamento que Allan Kardec fez aos espíritos sobre a questão das pessoas que podem curar pelo simples contato, né? Ele perguntou: algumas pessoas têm geralmente o dom de curar pelo simples contato? E os espíritos lhe disseram que o poder magnético pode chegar até aí, quando secundado pela pureza de sentimentos, pelo desejo ardente de fazer o bem, porque então, assim, os bons espíritos vêm em auxílio daquele que tem esse desejo. Mas aqui é importante, então, as condições do poder de curar pelo simples contato vai depender da força magnética que detém esse espírito, da pureza de sentimento e o desejo que ele tem em si de praticar o bem, bem como ele ter a capacidade, pelas suas ações de bondade, de atrair para si o auxílio dos bons espíritos. Mas aqui, os espíritos chamam atenção, né, no livro, que nós precisamos tomar muito cuidado com os embustes, porque essa condição, o poder de curar pelo simples contato, ela requer uma evolução e uma condição muito diferenciada do espírito que assim atua, né? E que essas condições aqui no nosso planeta, elas não são muito vistas, não são fáceis de ser conseguida pela natureza da maioria dos espíritos que habitam, né? Mas a gente pode lembrar dessas curas magníficas que foram realizadas, por exemplo, por Jesus, com o toque, usando o verbo, né? A sua palavra, usando o comando verbal e usando, inclusive, a saliva, né? E ainda também só o comando verbal, pedindo, ordenando naturalmente que os espíritos que mantinham aquela pessoa doente e prostrada se retirasse, né? Mas essa é uma recomendação dos espíritos, que nós tomemos cuidados com esses fatos extraordinários de cura que podem ser veiculados, porque essas condições para que isso ocorra são muito especiais, como nos relataram os espíritos. E, finalmente, nós temos aqui as bênçãos e maldições, que Allan Kardec, sobre as bênçãos e maldições, ele questionou se podem se realizar tanto bênçãos quanto maldições. E os espíritos responderam que elas podem exercer, sim, uma influência sobre nós e, momentaneamente, até sobre a matéria, né? E que, como nós temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, é possível que a maldição exerça influência momentânea, até mesmo sobre a matéria. Contudo, essa influência só se verificará pela. É muito consolador, né? A gente saber que Deus é que comanda e só na sua vontade, que é sempre justa, dá um consolo e uma tranquilidade para a gente, né? Que a gente sabe que a justiça será feita e receberemos tanto as bênçãos se fizermos por merecer, mas também poderemos ser afetados pelas maldições, mas também em decorrência do nosso proceder e da nossa forma de agir. Só se concretizam, como disse, por vontade de Deus, jamais desviam a ação da justiça divina.
Então, a justiça divina atua sempre, o que nos diz com certa afirmam, né, com certa veemência, os espíritos que só nos alcançarão as bênçãos por merecimento, também as maldições por merecimento. E eles dizem assim: só fere a maldição só fere o maldito se ele for mal, e só cobre com a sua proteção aquele que merece. E aqui é mais uma vez a doutrina espírita nos esclarecendo e nos mostrando que a construção de uma atmosfera de bênção, de amor, de luz que há de nos alcançar, só depende de nós. Assim como a construção de dificuldades, de sofrimentos, de dores, de vinculação a espíritos que possam nos influenciar para o mal, também só depende de nós. Porque todas essas relações estão na razão direta da nossa forma de pensar e da nossa forma de agir. E para concluirmos o nosso estudo, nós reservamos um comentário de Allan Kardec, que ele faz sobre o espiritismo e o magnetismo. E ele nos diz que essas são duas ciências que formam uma única ciência, porque têm as mesmas bases, né? E os seus princípios convergem. E tanto o espiritismo quanto o magnetismo dão a chave para a compreensão de uma imensidade de fenômenos. Então, quando o espiritismo e o magnetismo foram estudados de forma metódica, né, de forma que tomou o espiritismo corpo de doutrina, ele nos apresentou vários princípios que nos permitiu compreender uma imensidade de fenômenos que até então eram incompreendidos e eram tratados como sobrenatural. Muitas crenças na influência dos objetos na nossa relação com os espíritos, por desconhecer essa relação do mundo material com o mundo espiritual. E a doutrina espírita e a força e os princípios do magnetismo vieram abrir a nossa compreensão para esses fenômenos, né? Por isso é que a gente hoje toma conhecimento através do livro dos Espíritos de que não há influência material que nos aproxime, né? Que chamem os espíritos para perto de nós, como os talismãs, os amuletos, e que essa é uma questão só da lei de afinidade, de sintonia, que se manifesta através do nosso pensamento. Revelam também o que está nas leis da natureza. Tudo o que era desconhecido e considerado sobrenatural, com a revelação de leis cujos princípios influenciam nessa manifestação e foram reveladas, deixaram de ser sobrenatural esses fenômenos. Mostram a realidade das coisas e suas causas, que nos fazem, então, compreender esses fenômenos como naturais, perfeitamente dentro das leis da natureza. Constituem o melhor preservativo, portanto, contra essas superstições e todos esses questionamentos que foram hoje respondidos pelos espíritos nessas questões
de O Livro dos Espíritos. A chave, os princípios trazidos pelo Espiritismo e pelo Magnetismo, que, nas palavras de Allan Kardec, são a mesma coisa. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus.